Agora nós vamos dar continuidade ao lançamento da nossa estrutura, realizando o lançamento das demais vigas aqui do nosso projeto. Cobertura, caixa d'água e o nível da cobertura da caixa d'água, nível 585. Então aqui no modelador estrutural, vou selecionar o nível superior, no caso o nível 335, e posso começar o lançamento. Como eu não tenho a planta baixa aqui ativa, eu posso, novamente, vir aqui em modelo, clicar em referência externa e introduzir a visualização da planta baixa dessa cobertura e fazer o lançamento. Porém, como eu já lancei as vigas do pavimento inferior, eu posso simplesmente copiar as vigas que eu já lancei em outra etapa, em outro pavimento. Como aqui temos uma edificação térrea, basicamente as mesmas vigas que eu tenho lá embaixo, eu vou ter aqui em cima. Não necessariamente, nós vamos apagar algumas vigas, tá? Mas o modelo é basicamente o mesmo. Então, como que eu faço para aproveitar do lançamento que eu já fiz, para ter um pouco mais de produtividade? Aqui no TQS, você vai encontrar a ferramenta aqui em modelo, copiar planta, ou então, lá nos menus menores de atalho, eu tenho também o mesmo botão, a mesma ferramenta, copiar planta. Fica ao seu critério. Vou vir aqui em modelo, copiar planta. Ele pergunta para mim, selecione a planta a copiar. A cópia só é possível se não houverem outros elementos na planta atual. Então, o que eu quero copiar? Quero copiar o nível 00. Quais os elementos que eu desejo copiar? Quero copiar as vigas? Tem alguma viga já introduzida nesse pavimento? Não tem. É justamente o que eu quero introduzir. Então, eu vou vir aqui em copiar e desmarcar as opções que não têm necessidade de serem copiadas nesse pavimento, tá bom? Deixo ativo somente vigas, ou então todos os elementos aqui que você desejar, lajes, cargas, elementos inclinados, eixos, porque não vai fazer diferença, porque naquele pavimento não houve lajes, não tinha cargas introduzidas, enfim. Então fica, nesse caso aqui, a seu critério, deixar tudo habilitado ou desabilitado. Mas para a gente seguir a sequência lógica, né, nessa etapa de copiar um pavimento para outro, nós vamos selecionar somente os elementos estruturais que nós desejamos trazer para cá. No caso, as vigas. Selecionei, posso deixar consolos, lajes pré-fabricadas, ativadas, sem problema, ok? Clico aqui em OK. Aí as minhas vigas que foram lançadas lá no nível inferior, foram trazidas, foram copiadas aqui para o nosso nível 335, a cobertura do nosso projeto. Se eu quiser conferir, posso vir aqui em visualização do modelo 3D, planta final, planta inicial, fundação, planta final, nível 585. Cliquei em OK, vai abrir para mim o visualizador 3D e olha lá, as minhas vigas desse pavimento foram lançadas, tá bom? Para você rotacionar aqui no visualizador 3D do TQS, só lembrar de segurar a tecla Shift, o scroll do mouse e a rodinha, e você pode rotacionar sem qualquer dificuldade, ok? Entendido isso, posso fechar o visualizador 3D. Se você quiser deixar ele minimizado, você pode também, tá? E assim você vai trabalhando e depois você pode voltar e visualizar. A questão é que aqui não tem um botão de atualizar o seu modelo à medida que você vai introduzindo. Então, necessariamente, você teria que fechar e depois abrir novamente o seu visualizador 3D à medida que você for lançando outros elementos no seu projeto. Espera aí, Vinícius, estou com uma dúvida. Você disse na etapa de pré-dimensionamento que as vigas que recebem carga de laje, que inclusive aqui do nível 335 vão ter a carga de laje nesse pavimento, a altura das vigas é de 40 e aqui elas estão com 30. Como que nós vamos proceder? Nós copiamos as vigas lá do térreo, que foram pré-dimensionadas com essa altura. Agora, todas essas vigas, como vão receber cargas de laje, eu vou alterar para o pré-dimensionamento que foi feito lá naquela aula específica de pré-dimensionamento. Então, como que eu faço para fazer alteração da altura dessas vigas de forma simultânea, todas elas de uma vez só? Eu vou vir aqui em modelo, em seguida eu venho em editar filtro, vigas barra pilares, deixo somente vigas, filtros ativados, e aqui eu clico em OK. Então, se eu tentar clicar em algum pilar, eu não vou conseguir, só consigo selecionar as vigas desse meu pavimento, tá bom? Feito isso, posso apertar a tecla F6, ou então vir aqui em vigas e clicar em alterar viga. Vai ser a mesma coisa, tá? Vou apertar o F6, abre para minha janela de dados gerais da viga e tenho aqui, ó, largura. Eu quero alterar a largura? Não quero. Por quê? Eu tenho vigas com largura de 19 e de 14. Eu não vou fazer essa alteração, porque a largura das vigas é de acordo com a largura
dos meus pilares. Só quero alterar a altura delas. Vou padronizar todas as vigas nessa etapa de pré-lançamento, né, dimensionamento, para 40 centímetros. Então, só altero esse dado. Largura, deixo em branco, tá bom? Clico em OK. E aí as minhas vigas, todas elas passaram para a altura de 40 centímetros. Repare que a largura continua a mesma que foi lançada lá no térreo, tá? De acordo com a largura aqui dos meus pilares. Certinho? Essas 3 vigas, a viga 3, 4 e 11, nós não vamos precisar dessas vigas nesse pavimento. Lá no nível inferior, nós precisamos dela para servir de apoio para a alvenaria. Agora, aqui nesse pavimento, não há necessidade delas. Pelo menos, logo nessa etapa. Eu posso utilizar alguma dessas vigas para reduzir o comprimento de uma laje, se for necessário. Se essa laje, por exemplo, apresentar aqui um deslocamento excessivo, aí eu posso estar lançando outra viga para estar reduzindo o comprimento, o vão da minha laje e, consequentemente, diminuir um possível deslocamento excessivo. Mas nessa etapa, não vejo utilidade dessas vigas. Então, o que eu faço? Seleciono as 3 de uma vez só, abrindo uma janela de seleção da direita para a esquerda e aperto a tecla Delete. E aqui as minhas vigas foram deletadas, tá bom? Para renumerar as vigas, clico lá em cima em 1, 2, 3, renumerar, ou em modelo, renumerar. Eu vou dar uma dica aqui para você, que é bem interessante. Para isso eu vou voltar no nível 0. Depois a gente retorna para o nível 335, tá bom? Vim aqui no nível 0. Vou clicar em renumerar a viga. As vigas, vou chamar aqui de 101, que é normalmente o que eu faço. Como eu estou ali no térreo 101, cobertura 201, próximo nível 301, próximo nível 401 e assim sucessivamente. Para quê? Para na hora de alguém que está, um armador estiver executando, quem for executar a obra, saber qual nível que a gente está, sem precisar necessariamente ler a legenda. Claro que tem que ler a legenda, mas para não ter confusão, eu prefiro deixar o mais claro possível. Então eu faço essa numeração de vigas por pavimento. Então o primeiro nível, o primeiro pavimento, começa ali as vigas V101 até quantas vigas houver. No próximo nível, V201 e assim vai, até quantas houver naquele pavimento, tá bom? Então aqui no nível térreo eu vou deixar 101 e vou renumerar. Então olha lá, viga 101, 102 e assim até a minha viga 113. Vou ir para o próximo nível, 335. Para renumerar, modelo, renumerar, e aqui vigas, renumerar a partir de 201. Clico em renumerar e ele vai fazer essa renumeração automática para mim, tá bom? Feito isso aqui, venho aqui em modelo e desligo o filtro, porque agora não quero mais selecionar somente as vigas, quero ter liberdade para selecionar o que eu desejar, tá bom? Um detalhe aqui agora é que essa viga 202, nesse nível da cobertura, ela está atravessando a minha sala, com a região da cozinha. Eu não quero que ela fique aparente, até mesmo porque nesse projeto não tem forro para esconder essa viga. Então, somente nesse trecho, eu quero deixar essa viga invertida. Você pode fazer isso para a viga 202 completa. Porém, quando você fizer isso, essa viga 207, aqui esse trecho dela, vai ter que ser invertido também. Então, como eu estou precisando somente desse trecho, eu vou inverter somente esse trecho central da minha viga 2, para não ter interferência ou impacto na minha arquitetura, tá bom? E o telhado, faço adequação se necessário, até porque eu já tenho uma viga relativamente baixa aqui nesse projeto, ok? Como que eu faço? Vou vir aqui em vigas, clico em trecho, quebrar a minha viga, e aqui ele pergunta para mim, aqui no meu rodapé, localize a viga quebrar. Já localizei, que é essa viga aqui. Dei um clique nela. Seleciono o ponto que quebrará a viga em duas. Vou selecionar esse ponto aqui, ó, no pilar P6. Dei um clique, olha lá. Essa viga, esse trecho dela virou 211. Só que 211 vai até o pilar P8 e eu não quero. O que eu tenho que fazer? Repetir o processo. Botão direito, novamente. Aqui no rodapé, ele pergunta para mim. Ou pede que eu localize a viga a ser quebrada em duas. Dou um clique, seleciono o ponto que quebrará a viga em duas. Aqui agora no pilar P7. Selecionei, dou um clique, viga foi quebrada. Agora eu tenho 3 vigas.
essa aqui vai ser invertida. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Vou vir aqui em renumerar, 1, 2, 3, vigas, renumerar. Agora tem as vigas na sequência correta. Vou dar 2 cliques sobre o nome da viga central, intermediária, e aqui eu vou definir essa minha elevação de forma negativa. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente, qual que vai ser a altura da minha laje? Nós já fizemos o pré-dimensionamento. Uma laje TR8 com 13 centímetros de altura, correto? A minha viga vai ser embutida a minha laje vai ser embutida nessa viga. Então, o que eu preciso aqui? 40 centímetros é a altura total da minha viga. Imagina que essa régua em 40 centímetros. Eu vou fazer isso aqui com a viga, vou subir. Porém, a minha laje, o que antes estava chegando na parte superior da minha viga, vai chegar na parte inferior. Então, quantos centímetros que eu tenho que subir essa minha viga? Basicamente, a altura dela é menos a altura da minha laje. Então, 40 menos 13, eu vou ter ali menos 27. Então, vou pegar aqui, menos 27 centímetros. Cliquei em OK. Shift e Enter, e aí eu confiro. Olha lá. A minha viga foi lançada de forma invertida. Esse é o mesmo procedimento que você utilizaria para lançar uma viga semi-invertida, tá bom? O pilar acompanha aqui essa elevação da sua viga. Então tá ali, a minha viga é lançada, e quando eu lançar a minha laje vai ficar apoiada na parte inferior dessa minha viga invertida. Sem que tenha aqui esse dente, né, da viga vista ali da sala. Então não vai ter esse problema, porque a minha laje vai ficar no mesmo nível do fundo dessa minha viga V203, ok? Feito isso aqui, visualizado isso, vou clicar aqui no cubinho para voltar com a vista de planta, aqui é 203, prontinho. Lembrar sempre de salvar à medida que você vai alterando o seu modelo. E agora nós vamos para o próximo nível, que é lançar as vigas que estão na região da caixa d'água, que servem de apoio para a laje da caixa d'água. Vou minimizar aqui a pasta do nível 335 e clicar aqui no nível 435, que é justamente o nível da laje da nossa caixa d'água, ok? Aqui nós vamos fazer o lançamento das nossas vigas, da mesma forma que foi feito já anteriormente. Para isso, eu vou vir aqui em dados atuais e conferir a largura. Vou lançar aqui largura de 14 e altura de 40 centímetros, porque agora eu estou lançando as vigas que vão servir de apoio para a laje da caixa d'água, tá bom? Vou pegar aqui a largura de 14, porque agora não vai fazer diferença para mim, porque eu já estou lá em cima, tá bom? Vou clicar aqui em OK, sem rebaixo, sem desnível. Vou vir aqui em inserir viga e fazer esse lançamento. Qual que é o detalhe? Repare que aqui na caixa d'água, ela tem capacidade de 1000 litros, e eu posso fazer vários tipos de concepções diferentes, pelo menos 3 aqui com você. Posso fazer um contorno aqui de vigas, nesse retângulo, do P9 e o P10, deixando a viga aqui em balanço. Venho aqui do P9 ao P12, deixo ela aqui em balanço, e venho com a viga e apoio na extremidade desses dois balanços. E assim eu tenho a laje da caixa d'água, sem que a própria laje em si esteja em balanço. Uma outra opção é lançar uma viga travando os pilares P10 e P13, ao longo da sua menor dimensão, e assim evitar que tenha aqui, de repente, uma flambagem excessiva nesses pilares. Porém, como já vou ter uma laje nesse pavimento, a própria laje pode ajudar em relação ao travamento. E aqui na região da laje da caixa d'água, eu vou lançar com vocês uma laje maciça. Então a própria laje maciça vai me ajudar fazendo esse travamento no pilar. Ou uma terceira opção é lançar aqui uma laje em balanço. Como que eu faria isso? Lançaria uma viga do P9 ao P10, do P9 ao P12, P12 ao P13, e do P13 lançaria uma viga travando aqui com o P10. E esse contorno aqui, essa extremidade do contorno dessa minha região da laje, eu lançaria uma laje com beiral, uma laje maciça em balanço. Teriam essas 3 possibilidades de concepção, tá bom? Talvez a mais simples é lançar a viga em balanço. É o que nós vamos estar aplicando aqui, tá bom? Vou pegar aqui uma viga do P9,
F2 para alternar entre o ponto de introdução. Vou vir até essa face, dou um clique, botão direito. Botão direito para retornar o comando de introdução. Cliquei aqui, F2 para alternar entre o ponto de introdução. Clico aqui no pilar, botão direito, viga introduzida. Botão direito do P12 até essa extremidade, botão direito, viga introduzida. E depois, botão direito dessa extremidade até essa outra extremidade, ligando os dois balanços. E assim, vigas lançadas, ok? Menu vigas, alterar viga, inverter sentido. A viga 2 que eu lancei de cima para baixo, dou um clique. O restante está lançado corretamente. V1, V2, V3 e V4. Ok? Feito isso, preciso definir o cruzamento. Clico aqui em definir cruzamento porque a viga V4 se apoia na 3 e na 1. Então preciso mostrar isso para o TQS. Onde a V4 se apoia? Aqui em cima. Se apoia na viga 1. Então dá um clique na viga 1. Olha só aqui o retângulozinho indicando que a viga 1 passa da continuidade e a viga 4 está se apoiando nela. Tá bom? A mesma coisa aqui na V3. A V4 se apoia na V3. Então, quando eu cliquei em definir todos os cruzamentos, seleciono a V3. Então agora eu tenho que a V4 se apoia na extremidade nesses dois balanços, em V1 e V3. Com as vigas lançadas, vou renumerá-las. Vou vir aqui no botão de renumerar. Terceiro nível, então vou chamar aqui na sequência de 301. Renumerar, viga 301, 302, 303 e 304. Ok? Vou para o próximo nível. Subir lá na setinha. Cheguei aqui no último nível do projeto, a cobertura da caixa d'água. E nesse nível, por preferência minha, eu não gosto de deixar somente a alvenaria com tijolo, com bloco intertravado. Eu prefiro criar ali uma viga de travamento, por menor que seja a sua altura. Tanto é que eu vou lançar aqui vigas com você de 14 por 20. Mas somente a alvenaria eu prefiro dar um travamento melhor ali para ela, tá? Mais uma preferência. Se você preferir, como é só a torre, só o fechamento, vou colocar bloco intertravado, também pode dar certo, tá? Mas dependendo da altura dessa torre, pode não ser interessante. Nós temos aqui 1,5 m, então prefiro lançar essa viga, tá? Com 14 por 20, mesmo para dar um travamento maior aí para essa alvenaria de vedação. O que eu vou fazer agora? Preciso lançar novamente? Não precisa. Por quê? Se eu fosse lançar a viga novamente, eu precisaria da arquitetura de referência. Então, eu teria que vir aqui em modelo, referência externa, inserir a referência e depois fazer o lançamento. Como eu já lancei essas vigas, é muito mais prático utilizar o comando aqui em modelo, copiar planta, ou pelo botãozinho lá em cima do lado do botão de renumerar, que é a mesma funcionalidade, copiar planta, e eu quero copiar as vigas do nível 435, que é a que nós acabamos de lançar. Copiar somente as vigas, cliquei em OK. E olha lá. Porém, eu vou clicar aqui em renumerar e vou chamar essas vigas de 401 em diante. Cliquei em 400, digitei 401, cliquei em renumerar, prontinho. Vigas já introduzidas corretamente, tá bom? O que é interessante sempre estar realizando é em modelo, clicar em consistência da planta para todos os pavimentos, para ver se não tem nenhum tipo de erro que possa impedir o processamento global ou parcial da sua estrutura, tá bom? Então, sempre que você fizer um lançamento em algum pavimento, já confira a consistência da planta. Aqui no meu modelo não tem nenhum tipo de erro, de aviso relacionado a algum tipo de erro de modelagem. Então, se no seu tiver algum erro, você tem que corrigir. Melhor fazer essa correção agora do que depois. Por que eu falo isso? Agora nós lançamos vigas e pilares. Depois que eu lançar cargas e alvenaria, começa a ter um pouco mais de trabalho. Então, começa a ficar mais sujo, mais poluído a minha modelagem. Então, eu acabo, de repente, tendo um retrabalho desnecessário. Então, sempre que você lançou um elemento, é importante conferir essa consistência da planta, tá bom? A não ser que você já é um expert no TQS, já tem uma maldade, né, na utilização, aí já muda um pouco a conversa, tá bom? Uma outra coisa que eu não cheguei a comentar com você, e de repente pode ser um questionamento, é quanto ao lançamento das vigas. Você reparou que quando eu tenho aqui vigas contínuas, eu já lancei de um ponto até o outro.
Então, para vigas de concreto armado, você pode fazer o lançamento dessa forma. Eu não preciso clicar de ponto a ponto, senão eu vou criar várias vigas, tá bom? Ou então clicar em um ponto, no outro, depois arrastar. Não precisa disso. Em vigas de concreto, o TQS entende essa continuidade da própria viga. Eu só lanço vigas de pilares a pilares, no caso se elas fossem metálicas. Se eu tivesse aqui uma viga metálica que vem do pilar P1 até o P4, eu teria que lançar uma viga do P1 até o P2, depois do P2 ao P3, P3 ao P4. Mas no caso de viga de concreto armado, você pode lançar de forma contínua naquele seu vão, sem problema algum, ok? Entendido isso, salva o modelo estrutural. Vou vir aqui em visualizar modelo 3D, do nível inicial fundação até o final 585, cliquei em OK. E olha lá, basicamente a modelagem da nossa estrutura. Vou considerar 80%, porque ainda falta introduzir as lajes do nível da cobertura e no nível da caixa d'água, que é o que nós faremos na nossa próxima aula. Até lá!